Buonasera, boa noite no ar, Alma Italiana, aquele programa que conecta você com a cultura, com a arte, com negócios e com histórias inspiradoras. Alma Italiana é uma realização da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, na esteira dos seus 130 anos de história. No programa de hoje, nós trazemos convidados mega especiais e com temas que falam justamente num dos alicerces da Itália, que é a cultura e a arte. Nós vamos saber a química, a alquimia de como a arte e a cultura podem gerar trabalho e renda. E ao vivo e a cores, nós vamos trazer o autor do livro que está dando que falar em Porto Alegre, que chama Chamas do Sucesso. É uma história inspiradora que nos faz pensar nos nossos sonhos e como atingi-los. Conosco, então, o Conselheiro Nacional de Cultura, o senhor Paulo Leônidas. Muito boa noite, seja Boa sempre muito noite. bem-vindo. Obrigado. O Paulo é arquiteto e produtor cultural. Conosco também o empresário Nedi Piovesani. O nome não poderia ser mais italiano. Muito boa noite, Nedi. Boa noite. O Nedi é sócio-diretor da Churrascaria Garcias, um dos ícones de Porto Alegre, e hoje é um escritor. Vamos começar contigo, Paulo Leônidas. Que química é essa que finalmente aporta ao Brasil, onde empresários e produtores culturais, artistas e toda esta tribo estão se dando conta que cultura e arte pode injetar receita e fazer a economia crescer? Bom dia, boa noite a todos. Não, na verdade sempre houve assim, essa movimentação financeira através da cultura, né? Puxa, imagina a vida toda, né? Toda a nossa história é assim. Mas eu acho que a Itália é um país que nos ensina bastante coisa em relação a isso, né? A Itália ela é um país exportador, né? É um país exportador e, e, e ele exporta cultura, né? Essa coisa criativa, né? Os italianos têm essa coisa chamada Made in Italy, né? A Itália criou um blend, né? Aquela coisa do Made in Italy, Uma né? marca, né? Uma marca nacional, né? O que sai da Itália, né? É que como é que os italianos falam? Desculpe que eu não tenho nada a ver com italiano, se eu posso errar o nome, né, que é BBF, é Bello e Ben Fatto. Isso é o cerne, assim, do que é feito na parte criativa, né, da Itália. Então, a Itália criou essa marca, né, do Made in Italy, exportando cultura, exportando criatividade, né. Eu comento sempre porque a parte, tem várias abordagens sobre essa questão né, do que é a cultura e tal, mas na Itália tem uma abordagem também bastante interessante, que eu já uma vez eu expus, que eles chamam de economia da beleza, certo? Sim, Do é belo e verdade. bem fato, né? Economia O da belo beleza. e bem feito. É, o belo e bem feito. Então, o que é a economia da beleza? É o cosmético, é a arquitetura, é o design, é a gastronomia sofisticada, é não sei o que e tal, é o vinho, né? Uma série de coisas, é o cinema, é o teatro, a música italiana, né? Tudo isso é material export da Itália, né? Então, 30% mais ou menos do PIB italiano é vindo da beleza. 30%, tudo isso? É vindo da beleza. É o design do automóvel, é o cinema, é o teatro, a música, As a lanchas, culinária, as roupas. as roupas, né? É a economia da beleza, certo? Então, assim, claro que nessa concepção tu vê como é importante a cultura, porque a gente sempre pensa que a cultura é o livro, a música, mas na verdade hoje o conceito de economia criativa é bem mais amplo, né, Cris? E, Paulo, com esse avanço tecnológico, com a inteligência artificial e por aí vai, isso conversa com a arte, com a cultura? Nós tivemos assim um empurrão assim civilizatório com a pandemia, né?
Desde a década de 90, o mundo começou a se digitalizar, digamos assim. Né? Começou a aparecer o telefone celular, não sei o quê, o satélite e tal. A partir dos anos 90 começou esse boom. Com a pandemia, os 30 anos que levaram até chegar a pandemia, a digitalização, a pandemia triplicou rapidamente o processamento de dados no mundo, certo? Triplicou totalmente e mudou. A gente ainda não se deu conta, mas o mundo mudou muito pós-pandemia. Nós ficamos muito mais digitalizados, né? Eu acho que mudou muito a questão da cultura, do entretenimento. Nós estamos aqui agora gravando um programa que há 5 anos atrás talvez fosse mais complicado. Nós estamos agora vivendo uma coisa que é o streaming, né? Que é uma coisa nova na nossa cultura, né? E o streaming tem provocado mudanças nas entregas. As entregas mudaram muito na cultura. Então, certos setores sofreram muito porque precisavam de muita entrega presencial. Alguns setores se transformaram com a pandemia. Né? Nós estamos aqui agora num setor que se transformou na pandemia. Né? Então, assim, nós estamos vivendo uma situação, mas é uma situação que aparentemente mudou, pode ser complicado. Não, a mudança gerou mais negócios. Isso que a coisa foi mais impressionante. Nós, assim, hoje no mundo, nós estamos, nós chamamos de economia criativa, que a gente estava conversando, ela cresce assim, tipo 7% ao ano, atualmente no mundo. 7% ao ano. Pensar as outras, o crescimento mundial é 2%, 2,5%. Como é que nós, Brasil, estamos nesse crescimento? Olha, nós estamos melhorando, claro, né? Estamos melhorando até por essa compreensão de que existe, né, a economia criativa, uma coisa que gera muito emprego e renda, certo? É claro que o Brasil é um país carente de dados, né, de pesquisa, né? Nós temos pouca pesquisa. E quando tu fala assim, vou fazer um instituto de pesquisa, a gente pensa, vai ficar uns caras lá fechados. Não, os caras estão fazendo munição para a gente ganhar mais dinheiro, fazer mais negócios, né? Então, no Brasil, assim, olha, a participação porque a concepção, nós temos poucos lugares de dados, né? Então, os dados que a gente tem no Brasil é que a participação do PIB é 3,6% atualmente, em 2023. Cresceu 3,6%. Não os 400 bilhões, mas a média mundial, só para a gente ter uma relação melhor, né? A média mundial é um estudo feito em média de 40 países, né? Desde os mais ricos até os poucos, né, menos ricos, 40 países. Foi em torno de quase 6%. Estamos certo? na metade? Na metade do caminho. Né? Se a gente está faturando ano 400 bilhões em economia criativa, né? Dá para duplicar isso tranquilamente. Mas isso é a média mundial. Há países, como eu estava citando antes, o Reino Unido, a Inglaterra, a Itália, outros países, a média é lá em cima, o número é lá em cima. Tanto é que eles forçam a média a subir, né? Porque, claro, tipo lá, tu pegar o Chile, pegar lá Honduras, esses 40 países estão lá, o Catar, não sei o quê, tal, eles estão com índices mais baixos, mas só que como tem países como os Estados Unidos, Itália, França, né, não sei o quê, porque lá em cima a participação do PIB eleva muito a média mundial. Né? E então, qualifica o padrão de vida da sociedade, exatamente, né? Porque eu queria que tu insistisse, e vou pedir para o Nedi nos enriquecer do ponto de vista da gastronomia. Assim, quando houve a pandemia e a revolta das águas, o negócio gastronômico teve que se reinventar também? Teve, com certeza. Foi momentos muito difíceis, mas foi momentos de aprendizado. Tocamos de correr atrás, tá? Com a pandemia, tocamos de se reinventar para teleentrega. Nós já tinha teleentrega, nossa teleentrega era boa, trabalhava bem, mas com o restaurante totalmente fechado, a gente triplicamos, até mais que isso, o número de motoboys, tá? Jeito de embalar, produzir produtos mais saudáveis, fugindo um pouco da carne, indo para legumes, porque era a refeição do dia a dia da pessoa que não podia sair de casa, tá? Pois é, e nessa, eu busquei esse exemplo, Paulo, para ver assim, quando a gente fala em economia criativa, não é só o ator, o escritor, tem toda uma cadeia sistêmica que se movimenta em favor
inclusive de fazer gerar os impostos, Claro, com certeza. vagas de trabalho. Tem certos setores que cresceram muito, né? Esse que nós chamamos de VOD, Video on Demand, esse streaming, né? Tipo, esse que tu compra para ver, certo, né? Tipo, canais de tipo Netflix e outros, Globoplay e tal, esses estão crescendo a 10% ao ano, assim, é um troço galopante, assim, certo? Porque as pessoas aprenderam a ficar mais em casa. Nós estamos vivendo um mundo mais que as entregas agora, em vez de tu ir de encontro ao produto, o produto vem para ti, né? É como o nosso programa, que você assiste quando quiser. Exatamente. E onde quiser. Não precisa mais ficar escravo do relógio. Isso é uma novidade histórica do ponto de vista da mídia. Porque toda a nossa mídia vinha até a década de 90, até dos anos 2000, muito linear. Uma coisa atrás da outra, que nem um vagão de trem, né? Agora não, né? Tudo que as coisas mudaram, a gente pode ver o programa a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer lugar, né? Se locomovendo. Isso é uma transição civilizatória que a gente não conseguiu ainda, Cris, ter assimilar uma dimensão disso, entendeu? Isso é uma nova, é quase uma revolução, né? Que está movimentando o mundo todo e às vezes a gente acaba não se dando conta. Mas você vai se dar conta da importância dos nossos comerciais. E voltamos em seguidinha com mais Alma Italiana. Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora. Alma Italiana, aquele programa que é um bálsamo, nos traz cultura, nos traz arte, nos traz negócios, porque a sociedade precisa de negócios para crescer. E também traz histórias inspiradoras, como é o caso do autor e da sua obra literária que chama Chamas do Sucesso. Que livro bem lindo, eu tive uma satisfação e uma honra de atuar na curadoria desta obra, que tem a coragem de desnudar uma história para que pessoas que tenham sonhos busquem realizá-los. Como que a gente faz isso? Tem gente que tem sonho, mas acha que esses sonhos são inatingíveis. Como é isso, Nedir Piovesani? Eu acho que o sonho é que nem uma semente. Você planta ela e tem que regar ela, cuidar dela para ela crescer. Assim, é um sonho plantado. Quando criança, a gente tem vários sonhos de ser alguém, um artista, um jogador de futebol, um cantor. São sonhos, tá? E daí você começa a trabalhar aquele sonho. Trabalhar dentro da tua cabeça, dentro do teu coração, tá? E você trabalha, ele vai formando ele e vai enraizando, tá? E isso, com certeza, se ele for bem trabalhado e no momento certo e na hora certa, ele vai te render frutos lá na frente. Como que é a tua história, a história de vida real, onde um menino simples sai de uma cidade pequena no interior de Santa Catarina, vem para Porto Alegre? Sabia disso, Paulo Leônidas? É uma história tão bonita que eu me emociono, porque a gente sempre pensa que as coisas ou são inatingíveis ou que tudo é rápido, né? Eu quero comprar um Porsche e me falta um dinheiro e eu acho que eu tenho que arrumar o dinheiro em uma semana, em um mês, e não é assim. Mas a história do Nedir nos reporta a batalha,
a dedicação e a disciplina. Esse menino que veio do interior, sem dinheiro, mas na bagagem muitos sonhos, e de repente se torna um empresário influente na área da gastronomia. Como é que tu fez essa trajetória longa se concretizar? Olha, desde criança eu tinha certeza que eu não queria ficar em Anchieta, no oeste de Santa Catarina. Eu tinha a ideia de sair para uma cidade maior, tá? A princípio eu sonhei muito em jogar futebol e tentei por muitas vezes. Inclusive joguei futebol, joguei na Chapecoense, joguei no Juventude aqui em Caxias. Joguei em Caxias, tá? Mas não tive sucesso no futebol. E me reinventei e fui atrás de outro sonho. Vim para Porto Alegre, trabalhar de garçom para uma simples experiência de férias e vi que era um negócio lucrativo. Percebi que os meus patrão, eles eram muito trabalhador, mas eu percebi que eu tinha potencial de ser igual a eles, parecido com eles ou até melhor que eles. Tá? E eu me dediquei muito ao trabalho, muita dedicação. Logo de garçom passei a ser cozinheiro, aprendi tudo que se faz dentro de um restaurante. E o que tu fazia, o que tu preparava com maestria? Maestria, nós trabalhávamos com esses barzinhos de rua, que hoje tem muito na Cidade Baixa. O nosso era na Vieira de Castro. Eu era garçom, tá? E participava da faxina. Me surgiu o interesse de aprender a cozinhar os pratos, tá? Lá se fazia muito, tudo à la carte, então filé à parmegiana era um prato que a gente trabalhava muito ele, tá? E muito lanche, porções, petisco. Ali nós atendia a boemia de Porto Alegre, tá? Mas nós era muito jovem, tá? E eu fui me aperfeiçoando, tudo que eu fazia foi me aperfeiçoando. E os meus próprios patrões viram em mim o potencial de eu cuidar do negócio. E nos próximos negócios surgiu a oportunidade de eu entrar com uma pequena participação. No meu primeiro negócio eu entrei com uma participação de 14%, de uma sociedade de 100%. Em 4 pessoas, eu tinha 14, o meu irmão tinha 26 e os outros 2 completavam a sociedade. E daí surgiu outros negócios, tá? O primeiro não deu certo, não fluiu, tá? Não dá para desistir, né, Paulo Leônidas? Não, tem que continuar. E fomos para o segundo e fomos para o terceiro, e o nosso quarto negócio foi a Churrascaria Garcias. Aí sim, mas o terceiro já tinha sido um negócio muito bom, já tinha conseguido me estruturar, tá? Tanto para comprar um negócio que já tinha uma marca registrada, que já tinha nome em Porto Alegre. Uma marca consolidada. Já trabalhava a noite toda, até às 7 da manhã, tá? E ali a gente chegou com muita garra, tá? Aquela jornada de trabalhar até às 7 horas da manhã, eu sempre trabalhei bastante, desde criança na casa do meu pai, mas ali eu me reinventei, tá? Ali eu passei a trabalhar 18 horas por dia. Vocês trabalhavam a madrugada toda até essa... Tu frequentou a Garcias? Sim, muitos anos. Agora não tenho ido lá, mas agora talvez com o nosso encontro aqui eu retorne lá. Mas eu passei muitos anos indo de madrugada lá. Tu era boêmio, Paulo? Olha, nunca tive essa tendência, mas como eu trabalhei muitos anos na RBS, né? Na área da produção audiovisual da RBS, as filmagens terminavam de madrugada, né? E o Garcias sempre foi uma alternativa para nós. Sabe quando termina a filmagem, a turma ainda está naquela adrenalina de estúdio, né? E tal, ainda estava uma coisa, vão lá com fome, né? Porque horas filmando. E aí dava aquele encerramento de filmagem, a gente acabava enchendo uma mesa lá. Todos os caminhos levam a Garcia, a luz do dia ou a luz da lua. Mas é isso que o Sandro estava comentando, eu acho muito legal que os italianos falam muito isso, né? Vender la dolce vita, né? Vender la dolce vita, né? Exportare la dolce vita, porque comer é uma satisfação, comer é uma coisa muito bacana, durante tu come com outras pessoas, conversa, a mesa sempre é um lugar de diálogo, né? É a história da dolce vita, né? Os italianos gostam de ficar em volta de uma mesa, não é? É verdade. Então, por quê? Porque a mesa mobiliza isso, né? Então, estabelecimentos como esse, voltando de novo para a nossa ideia da economia criativa lá na Itália, é a história de vender a dolce vita, certo? Coisas que dão prazer, que te enobrece a tua vida, te deixam mais feliz. Talvez a gente pudesse
complementar dizendo que hoje, mais do que nunca, se busca por experiências aprazíveis, né? Claro. Como isso permeia todos os negócios, desde a cultura que eu digo, a arte, que envolve a música, a dança, a literatura e, inclusive, a gastronomia. Nós temos na história uma rainha chamada Cleópatra, que encantou dois dos maiores imperadores, dois dos homens mais fortes da história, entre outros, a Cleópatra, né? E as coisas aconteciam também em volta da mesa, né? Eram refeições, eram suntuosas, né? Claro, tem até a história que ela bota uma pérola dentro do vinho para mostrar o quanto o Egito era poderoso. Olha só. Não, a mesa, a távola, né? A távola. Ela é um elemento muito simbólico, é muito simbólico na história da humanidade, né? A invenção da mesa, né? Das pessoas se reunirem em volta, é uma coisa que, se a gente pensar do ponto de vista assim, antropológico, é uma coisa muito complexa. Por que a gente gerou uma mesa, entendeu? Quer dizer, né? A partir de um certo momento, a gente começou a nos reunir em volta de alguma coisa, né? Então, eu acho que o estabelecimento como este aí simboliza um pouco isso tudo, né? Tudo está muito permeado, né? Exatamente. E interessante, Paulo, que o livro do Nedir, vou pedir para ele mostrar a capa, ele foi muito feliz porque ele separa a obra em 3 grandes pilares: o homem, o negócio e a arte, porque o churrasquear é uma arte, Nedir. É uma arte, sem dúvida alguma. É uma arte de preparar, ele é um processo de cozinhar e de levar até a mesa, apresentar um prato bem servido para o cliente. Vocês estavam falando das gravações, no final da noite houve muitas gravações ali do Cleo Kuhn, ele fazia a previsão do tempo, tomando a nossa sopa de madrugada lá, ele gravou muito dentro da Garcias, tá? Seguidamente teve gravações dentro da Garcias, teve até um clipe de uma banda que foi gravado dentro da Churrascaria Garcias. O próprio ônibus de turismo de Porto Alegre, ele para na frente da churrascaria, e que interessante, onde bem aquilo que tu havia falado, né, Paulo, no início, que a arte, ela impulsiona negócio, e o negócio impulsiona a arte. Dizer que a arte é alguma coisa distante, não, ela é real, ela é possível. Aquela ideia um pouco assim, que também é arte, mas aquela ideia do violinista no telhado, né, o cara sozinho, tocando um violino, um artista e tal. Hoje em dia, essa concepção mudou muito, né? Mudou muito, né? Hoje a cultura, a economia criativa, a gente estava falando de números agora, a quantidade de emprego e renda que gera esse tipo de atividade, né? Diferente de outras indústrias, né? E é muito um dos aspectos interessantes da economia criativa, diferente de outras indústrias, é que quando tu investe, né? O tempo que leva para que esse investimento se pague e retorne e tal é muito mais rápido que outras indústrias. Isso é impressionante. E isso não é dito, e é importante que os empresários estejam ligados, porque vincular o nome, vincular a marca num negócio que é enriquecedor em todos os sentidos, desde o sentido econômico, também como sentido social, porque aporta na cidade mentes brilhantes, e também no sentido cultural, né? Claro. Nós estamos crescendo, o emprego no Brasil, na economia criativa, o emprego no Brasil está crescendo em torno de uns 6% ao ano nesse segmento, tá? Muito mais que os outros segmentos. Tá? Inclusive está puxando a média nacional essa do emprego e tal, né? É a economia criativa, que abrange desde a arquitetura, a gastronomia, abrange também a cultura em geral, o teatro, a literatura, abrange as mídias, né? O vídeo on demand, o streaming, a TV, o cinema e tal. E também tem um fator na economia criativa que está incorporado aqui no Brasil, que é a tecnologia de informação. Então, games, aplicativos, tudo isso é criativo, né? O cara faz um aplicativo de achar churrasco em Porto Alegre, né? Cai lá no Garcias. Exatamente. Okay? Imagina, partiu de uma iniciativa do indivíduo que inventou aquele aplicativo com um grupo, botou a funcionar, gerou um negócio. Então, isso também é economia criativa. Como que a gente pode fomentar isso para que
que haja mais especulação, que haja mais interesse. Como você falou, nós temos abaixo da média mundial. Uma é entender atualmente, né, as nossas lideranças políticas, né, e o empresariado também, mas principalmente lideranças políticas, que isto é uma indústria, assim como é uma indústria metalúrgica, indústria siderúrgica. A gente não tem um programa nacional para essa indústria, entendeu? Entendi. Entendeu? Tu quer pegar lá a indústria agrícola, tu vai lá pegar um financiamento no banco estatal, tem lá linhas de financiamento, não sei o que e tal. Mas nós da economia criativa, a gente não tem um lugar para a gente bater. Né? Então isso é complicado no Brasil, mas eu acho que a gente vai ter que superar isso aí. E a gente já vem fazendo isso, né, Paulo? Quando a gente partilha com quem nos assiste que é um mercado que gera trabalho, gera receita, gera desenvolvimento e não polui. Ao contrário, ele ilumina mentes e corações. E de um adendo, e traz felicidade, que é o mais importante. E traz felicidade, a moda italiana. E Porto Alegre está crescendo sim, eu sou uma entusiasta. No mês de julho, no mês de junho, no fim do mês de junho, agora, pertinho de nós vamos ter o lançamento do livro Chamas do Sucesso, onde o seu autor, Nedi Piovesani, nos conta que sim, nós devemos sonhar e não abrir mão, nós devemos ser indistraíveis na busca da realização dos nossos sonhos. E o Paulo Leônidas vai trazer a Porto Alegre eventos inimagináveis, intensos. A moda italiana? A moda italiana. E a moda italiana também será a 19ª Settimana Italiana de Porto Alegre. Esta sim, em julho, do dia 7 ao dia 12, onde nós teremos música, Paulo. Gastronomia, Nedi, nós teremos filó, nós teremos um festival de corais, uma apresentação, aliás, de corais. Nós vamos falar sobre a paixão do futebol, italiano, e nós teremos a apresentação do nosso programa saindo do estúdio e indo no coração do shopping, também mais italiano de Porto Alegre, que é o Shopping Total. Alguma consideração rápida e final, conselheiro Paulo Leônidas? O programa passou assim. Não, eu só queria ressaltar essa ideia de que a felicidade, a beleza, o bem-estar geram emprego e renda. Ai, que bonito isso. Repete para nós. Não, a beleza, o bem-estar, a felicidade gera emprego e renda. A felicidade. Né? É um conceito que a gente não tinha antes. Assim, e a gente até exercia ele, mas não tinha consciência disso. Né? Perfeito. Muito lindo. Show. Tua consideração final agora em escritor e empresário, Nedi Piovesani, por favor. Olha, pessoal que quiser ler o livro, conhecer um pouco da história, tá convidado. A partir do dia 26 vai estar à venda, tá? E eu conto um pouco da minha história para incentivar jovens que queiram botar seu negócio, a sua empresa. Eu acho que tem uma bela história aí para ser lida. Nas principais livrarias da cidade e também no Instagram da Garcias, né? A gente pode saber do livro e leia, porque quem lê entende um mundo diferente. Quem assiste peças de teatro entende um mundo diferente. Quem vai ao cinema, nada de ficar vendo cinema em casa, né? Até pode, mas é tão bom sair de casa, se arrumar, ir no cinema, no escurinho do cinema, hein, Paulo? Ai, tantas coisas lindas, como é a mensagem final do Alma Italiana, que nós queremos que você se cuide bem, se faça feliz, tenha um final de semana, a moda italiana. Nos encontramos no próximo programa. Tá lá.